Bom dia a todos. Vamos continuar o estudo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, fechemos os olhos, pedindo a Deus sua inspiração. Obrigada, meu Deus, pela manhã de domingo. Obrigado pela bênção da vida. Permita a cada um de nós, Senhor, ouvir no nosso coração o seu convite de amor. Hoje nós encerraremos o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos mais extensos do Evangelho. Por que Allan Kardec fez desse um dos capítulos mais extensos do Evangelho? Porque um dos grandes motivos de nós nos ligarmos à vida espiritual ou à busca de uma experiência espiritual aqui na vida terrena são as aflições, são as dores, as inquietudes, as angústias, os sofrimentos. Muitos de nós são trazidos ou foram trazidos para a doutrina espírita a partir de situações de muita dor e muito sofrimento que vivemos na nossa vida. Então, entender o sofrimento, estudar o sofrimento para aceitá-lo, mas também para ter força de suportá-lo e conseguir vencer a dor, é um dos assuntos mais importantes na nossa doutrina. Nós não cultivamos a dor, nós não achamos que devemos buscar a dor pela dor. Nós, sim, temos a certeza que antes de encarnarmos, nosso espírito programa a encarnação, dependendo da evolução do nosso espírito, auxiliado por espíritos que planejam reencarnações. E então, nós escolhemos provas e expiações pelas quais passaremos. As provas são situações difíceis, dificuldades em que nosso espírito deve se esforçar aqui na Terra para mostrar realmente aprendizado ou para de fato aprender. São obstáculos que devemos superar para o engrandecimento, para o aprimoramento do nosso espírito. E expiações? Expiações são situações de pagamento de dívidas que contraímos em outras vidas. Então, em outra vida eu fiz algum mal muito grande para outra pessoa, eu deixei isso registrado na minha consciência. E agora minha consciência, reencarnando no novo corpo, já exige o pagamento desta dívida anterior. Isso é uma expiação com X. Então, a dificuldade, a aflição pode ser uma prova que eu escolhi para crescimento do meu espírito, ou o pagamento de uma dívida desencadeada lá no passado em outra vida, ou nessa vida mesmo. Muitas das nossas expiações, muitas das nossas aflições são dificuldades, consequências de escolhas erradas que fazemos em nossas vidas. E aí nós já estamos expiando, nós já estamos pagando dívidas contraídas em encarnações anteriores ou nesta mesma encarnação por escolhas enganosas, por escolhas mal feitas. Dentro dessas provas e dessas expiações, existe um capítulo muito grande, muito denso e muito complexo, que é o da loucura. Este termo é usado não apenas pela medicina. Não pertence à medicina este termo, pertence às artes, pertence à música, pertence aos livros, pertence aos filmes, pertence à atividade física, pertence à medicina, pertence a várias formas de estudo este assunto da loucura. A loucura, como nós dizemos no nosso dia a dia, eu perdi a cabeça, eu estou louco, a loucura é a sensação ou sentimento que foge ao controle da razão. Quando nós perdemos a razão controlando o nosso sentimento ou as sensações do nosso corpo, nós estamos nos entregando à loucura. É também um termo que designa um distúrbio ou alteração mental caracterizado pelo afastamento curto ou longo ou prolongado de um indivíduo do seu pensar e do seu agir, do seu sentir e do seu agir. Há uma dificuldade na expressão do que se sente, há uma dificuldade na expressão do que se pensa. A loucura é uma perturbação mental que pode ser episódica, que se designa de surto, e pode também ser uma prova mais longa que caracteriza os distúrbios mentais, caracterizando então doenças
que nós estudamos e que nós tratamos aqui pela medicina. São muitas essas doenças classificadas neste grupo de loucuras. As esquizofrenias, as demências, os transtornos bipolares, maníacos, depressivos. Na verdade, a loucura é um termo geral que pode designar muitas dessas dificuldades mentais que nós apresentamos aqui na Terra. Se você não vive estas doenças, com certeza você tem algum parente ou algum amigo que vive esta difícil provação aqui na Terra. E esta provação deve ser vista como uma oportunidade de crescimento para o espírito, mas muito difícil, porque tira do espírito a facilidade da expressão do que sente, da expressão do que pensa. Por exemplo, a esquizofrenia, em si o termo significa mente cindida. A mente rachada não consegue ter uma lógica, um raciocínio que permita ela viver de uma forma coerente com a nossa vida aqui na Terra. Então, a esquizofrenia de causa ainda desconhecida pela ciência terrena, mas radicada em graves patologias espirituais decorrentes normalmente de atos extremos, como suicídio ou como homicídio em encarnações anteriores. A esquizofrenia, que é essa dificuldade muito grande de expressão do sentimento e do pensamento de uma pessoa aqui na Terra, muitas vezes está lá na origem de uma morte provocada, de um suicídio ou de um homicídio em outra encarnação. Há evidências de fatores genéticos na manifestação da esquizofrenia. Há também, de uma forma bastante importante, fatores ambientais estressantes, como desencadeantes da esquizofrenia, também chamada de loucura. E há também o abuso de drogas, e esse fator tem sido um fator crescente de causa de esquizofrenia, principalmente o uso da maconha. A maconha aumenta em 4 vezes a ocorrência da esquizofrenia em jovens, e isso deve ser alertado para os jovens. A maconha, vendida como uma droga natural que não tem efeito nenhum problemático no cérebro, causa dependência e desencadeia esquizofrenia e aumenta em 4 vezes o número de manifestações dentre os jovens desta doença, que é muito difícil de se iniciar na vida jovem. E o início dessa doença normalmente ocorre na adolescência. Nós também lembramos das demências. As demências conhecidas hoje, bastante discutidas, englobam dentro deste diagnóstico o Alzheimer, que é bastante famoso, o Parkinson, a demência vascular ou senil, a demência secundária ao uso de drogas, como o álcool e o benzodiazepínico. Neste caso, há um esquecimento de fenômenos recentes e uma dificuldade de lidar com a vida cotidiana. No Brasil, muitos dos nossos idosos têm demência, mas cada vez mais nós diagnosticamos demenciados a partir dos 40, 50, 60 anos, o que dificulta bastante o convívio familiar, o que dificulta bastante a produtividade do indivíduo. E nós temos também de nos lembrar de fatores então relacionados a drogas como o álcool e os benzodiazepínicos, que favorecem a manifestação da demência aqui na Terra. Outra doença que nós sempre também nos lembramos é a depressão. A depressão, muito lembrada nos dias de hoje, principalmente nesta época da pandemia, em que as pessoas estão isoladas socialmente, as pessoas sentem medo, as pessoas perdem emprego. Então, uma doença que está ao nosso lado se não está dentro de nós. A depressão é uma doença muito prevalente na população, relacionada a fatores genéticos também, bastante relacionada a fatores situacionais, em que as situações da vida vão desencadear essa doença dentro do indivíduo, bastante relacionada também com o uso de drogas, porque há drogas que causam depressão no cérebro. O álcool, muito conhecido, legalizado, é uma das drogas que causam depressão no cérebro. Os benzodiazepínicos, a mesma coisa. A depressão, então, é um termo médico que define um estado que pode ser caracterizado como leve, moderado e grave. O paciente deprimido apresenta sintomas como rebaixamento de humor, pouca coisa tem graça, há uma redução de energia,
à falta de força para executar as atividades diárias, há uma diminuição da atividade. Então, o indivíduo deprimido reduz suas atividades, normalmente permanece mais parado, há uma falta de prazer, anedonia em tudo com que o indivíduo se relaciona. Há muito distúrbio de sono, normalmente há uma insônia, raros aumentam o sono, então uma hipersonia, a maioria dos pacientes apresentam insônia, há uma perda de apetite, uma perda de peso e com frequência a depressão vai se associando a drogas, tentando resolver, mas muitas vezes quando relacionada à droga que deprime o cérebro, piora o problema. Todas as doenças que nós falamos têm com certeza base no espírito, porque o espírito se manifesta através do corpo e a mente, como expressão do espírito, é então o órgão de manifestação de grandes problemas espirituais que trazemos aqui para a Terra. Sejam problemas desencadeados em outras vidas, nesta mesma vida, ou provas para o grupo familiar em que estamos inseridos, ou para nós mesmos, para aumentar nossa sensibilidade quanto à dor do outro. Existe doença mental como uma prova, nem sempre é uma expiação. Pode ser que o espírito escolha passar por esta doença mental para que seu espírito se sensibilize e possa, mais tarde, agir inclusive no tratamento e na compreensão melhor desses transtornos. A doença mental é sempre muito incômoda porque ela atrapalha a vida de relacionamento e a vida produtiva do indivíduo. Então, é um dos grandes motivos de sofrimento, um dos grandes motivos que levam o homem encarnado a procurar o espiritismo, a procurar uma religião. A religião também é um setor que trata muito desse assunto e não só a doutrina espírita, porque com certeza, se é a manifestação de uma dor do espírito, a doença mental precisa do tratamento do espírito, precisa do tratamento do espírito. E não há uma panaceia, não há um remédio milagroso. Você pode buscar a religião que conforte o seu coração. A religião que conforta o seu coração vai te ajudar no tratamento da sua doença mental. Nós, como espíritas, entendemos então a doença mental como prova ou expiação. A doença mental também pode ser manifestação de processos obsessivos que são resultado de escolhas enganosas de outras vidas ou dessa vida mesmo. Há processos depressivos relacionados a obsessões graves, em que espíritos estão ao nosso lado tirando energia, tirando prazer, dando sono, dando falta de uma coerência de pensamento, perdendo peso, perdendo graça no relacionamento com as pessoas, perdendo capacidade de trabalho. Então, a depressão e os outros transtornos também podem estar relacionados a processos obsessivos. De qualquer forma, qualquer tipo de doença mental deve ter um tratamento espiritual, um apoio da religião do indivíduo e com certeza vai ser um desafio mais fácil de ser encarado aqui na Terra, de ser suportado, de ser conseguido de resolver, se não nessa vida, depois que o espírito desencarnar, se o indivíduo doente tiver a visão espiritual da vida. A visão materialista da vida aumenta a dor e faz o indivíduo com doença mental achar que ou Deus é muito injusto, ou a vida é muito injusta, ou não tem saída. E então vai parecer bastante coerente buscar a fuga desta vida pelo suicídio, a fuga desta vida pelo uso das drogas. E não é esse o objetivo da dificuldade aqui na Terra, não é esse o objetivo da doença mental aqui na Terra. Comparando os resultados entre as doutrinas materialistas e as doutrinas que tratam do espírito, somente do ponto de vista espiritual que nós vamos conseguir compreender, nós vamos conseguir suportar a dor da deficiência mental aqui na Terra. A visão espiritual da vida vai dar coragem, vai dar força para que o indivíduo entenda que há um fim para tudo isso, que é o crescimento do espírito, que é o aprendizado daquele grupo familiar, que é a resolução de uma dívida do passado. E sempre entendendo que Deus está ao nosso lado.
que Jesus veio aqui à Terra para nos ajudar. E Jesus curou muitos loucos, vocês se lembram do gadareno, que precisou do apoio de Jesus e que Jesus o livrou de uma obsessão terrível de um grupo de espíritos que o obsidiava. E depois, mais tarde, este homem, então, que antes louco causava dor em si mesmo e nos outros, pôde ajudar e pôde levar Jesus para o seu povo. Portanto, quando nós falamos em doença mental, pense em se ligar a Deus através da sua religião, porque a fé vai permitir que você suporte, a fé vai permitir que você compreenda e tenha força para viver a doença mental, mas buscar ajuda, buscar solução, porque nós não acreditamos que a dificuldade veio para nos parar nela. A dificuldade veio para que a suplantemos, buscando ajuda na medicina, buscando ajuda na religião, buscando ajuda dentro de nós mesmos, tentando reformar as causas dessa dor, através do esforço, do aprimoramento do espírito. E é importante que a família, então, se conscientize, a família do paciente com problema mental se conscientize que é importante construir um alicerce na fé religiosa e que isso deve ser plantado desde criança, no coração da criança. E quanto mais pequeno, mais adequado é o momento de se começar a falar da vida espiritual, porque aí nós vamos estar plantando uma maravilhosa proteção para o desenvolvimento das doenças mentais e plantando a ideia de que o que passamos nesta vida pode ter uma causa, mas que o objetivo do sofrimento é o crescimento do espírito. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.